Mas e aí? O que é lógica e qual a diferença entre lógica formal e lógica informal? Meu nome é Miguel, sou estudante, pesquisador em filosofia e vou tentar dar uma breve introdução a essa área e as suas distinções. Quando a gente fala sobre lógica informal, a gente está falando sobre uma lógica que é aplicada normalmente para a reconstrução de certos argumentos, né? E uma análise mais superficial, por assim dizer. A característica principal dela é que ela é comumente aplicada à linguagem natural, ou seja, à linguagem do dia a dia, a linguagem ordinária, idiomas naturais, por exemplo, português, inglês, alemão, entre outros quaisquer que forem. E ela não se importa, por assim dizer, com a forma do argumento, né? Com a abstração daquilo que está sendo dito do argumento. Normalmente vão ser argumentos que são utilizados durante um debate, uma discussão, né? Ou até mesmo numa conversa do dia a dia cotidiano com parentes. Esse tipo de lógica e desse tipo de argumentos normalmente vão ser utilizados e evidências, exemplos, analogias, raciocínios indutivos para conseguir persuadir, né, por assim dizer, convencer a outra pessoa que está nesse diálogo. E esse tipo de lógica, né, a lógica informal, é muito boa também para a gente trabalhar com certas falácias, né? Aqui é bom, importante, né, distinguir que existem tipos de falácia. Existem essas falácias que estão aqui listadas, ad hominem, pela popularidade, petição de princípio, circularidade, pós-hoc e do espantalho. Mas também existem outras falácias, né, que são o que a gente chama de falácias formais, mas eu não vou trabalhar com elas no momento. Então, o que é uma falácia? O que é uma falácia, né? Uma falácia é um argumento que ele parece ser válido, mas ele não é. Aqui, outra nota importante é a gente ressaltar que argumentos não caem na categoria verdadeiro ou falso, né? Argumentos vão cair na categoria de válidos ou inválidos. Isso mais à frente, em algum outro vídeo, eu vou debater mais como são os argumentos, como que a gente analisa eles, como a gente abstrai o conteúdo do argumento e por assim adiante. Então vamos, falácias da lógica informal, que são bem comuns no dia a dia. O ad hominem, que é uma falácia que a gente ataca alguma questão do outro agente da conversa e que é utilizado normalmente para desmerecer o outro, né? Por exemplo, não devemos aceitar as opiniões desses cientistas sobre as mudanças climáticas, pois ele é um vegetariano fanático e, portanto, não é confiável, né? Isso é um argumento muito comum de se ver nos dias a dias, porém, ele não é válido, né? Ele não tem uma forma lógica válida. Outro muito comum é o apelo à popularidade, né? Quando normalmente a gente vai alguém utiliza a popularidade de alguma coisa como argumento para aquilo ser aceito. Por exemplo, um determinado produto no mercado. É comum alguém ver, grande parte das pessoas estão usando esse produto, então este produto deve ser o melhor do mercado. Aí ele é uma falácia por quê, né? Porque a gente apela à maioria e porque a gente está fazendo um raciocínio indutivo, né? Que não é um dos melhores tipos de raciocínio dentro da lógica, mas ele tem seus lugares, por exemplo, em estatísticas, em momentos de explicação científica e por assim adiante. Petição de princípio ou circularidade. É uma falácia simples, né? É uma falácia quando a gente, dentro do nosso próprio argumento, a gente usa uma premissa nossa para sustentar de forma indevida a nossa conclusão, né? Por exemplo, a Bíblia é verdadeira porque Deus diz que é verdadeira. E nós sabemos que tudo que Deus disse é verdade. Porque a Bíblia afirma isso, né? Essa é uma falácia simples de se perceber, normalmente, mas em determinados contextos, né, se for um texto mais rebuscado, normalmente ela passa despercebido. Tem a falácia pós-hoc, que é uma falácia da falsa causalidade, né? Um exemplo simples dela é: desde que a gente começou a usar um novo software, nossos lucros aumentaram. Portanto,
o software vai ser o responsável pelo método dos nossos lucros. Bom, não necessariamente, né? Pode ter diversos motivos para o método do lucro que não seja o software. E a falácia do espantalho, que é muito comum em textos acadêmicos, em filosofia também, que basicamente é quando um dos agentes do argumento, ou o agente do argumento, cria uma falsa imagem de uma teoria rival, ou até mesmo de um pensador rival, ou do próprio adversário, a fim de justificar a sua como melhor, né? Ou até erros. Um exemplo disso: os defensores da redução de emissões de gases acreditam que todos deveríamos viver em cavernas sem eletricidade. Isto é um absurdo. Isso é comum, né, de se ver ainda mais em argumentos políticos, né, onde normalmente a gente cria nosso adversário, nosso bel prazer, para conseguir assim, né, dar credibilidade às nossas falas. E agora a lógica formal, né? O que seria essa lógica formal, né? A lógica formal pode-se dizer, né, começou com Frege, né, um filósofo e matemático do século XIX, do finalzinho do século XIX, meio do século XIX, que ele queria fundar a aritmética em princípios puramente lógicos. E para isso ele fez um sistema simbólico, né? Uma conceitografia, que é o nome da obra dele. Primeira obra dele reconhecida assim, né, por dizer. O que é um sistema simbólico? Ele é um sistema que ele quer tirar as ambiguidades do nosso discurso, né? E como que a gente faz isso? A gente abstrai o conteúdo do discurso, certo? A gente começa a trabalhar com conectivos verofuncionais ou conectivos lógicos, com letras proposicionais ou letras para indicar o que é um predicado, o que é um sujeito. O que seriam os conectivos verofuncionais, né? Eles vão estar presentes em qualquer tipo de lógica, seja uma lógica proposicional, uma lógica modal, uma lógica de predicados de N ordem. Os conectivos verofuncionais, eles vão funcionar, como indica o nome, né, como é sugestível, como se fosse uma função matemática, falando de forma bem esdrúxula, né? Quando a gente está falando com matemática, como a gente vê, por exemplo, fx, né? O que é isso? F vai ser a nossa função e o x vai ser o responsável por saturar, né, a nossa função. Se eu tivesse, por exemplo, apenas f com o parênteses vazio, eu teria uma função insaturada, né, sem um conteúdo ainda, né, sem uma variável, né. E como funcionam os conectivos verofuncionais ou lógicos? Tirando a negação, todos os outros são uma função de dois argumentos, por assim dizer, né? Uma função que precisa de duas variáveis ou de dois símbolos para serem saturadas. A condicional apresenta-se normalmente da forma se, então, e precisa de um ou mais elementos, né? Por exemplo, se A, onde A aqui vai ser o nosso espaço de argumento, pode ser qualquer outra coisa, então B, onde B também pode apresentar qualquer outra proposição, né? O que é uma proposição nesse caso? Uma proposição vai ser uma sentença bem formada dentro da nossa linguagem. Vai ser uma sentença que, por sua vez, vai ser uma fórmula bem formulada dentro do nosso sistema simbólico, respeitando as nossas regras sintáticas, e que vão ocupar o lugar de A e B, né? Vão ser abstrações gerais, por assim dizer. E A e B também pode ser algo do tipo sujeito predicado. A conjunção é como se fosse o E da linguagem natural, que seria expressa por A e B, né? Ou seja, isso será verdadeiro se A e B. A disjunção, ou, né, vai ser diferente do que a gente usa na linguagem natural, por exemplo. Normalmente, quando se fala em disjunção lógica, a gente considera a disjunção inclusiva, né? Ou seja, consideram-se os casos que ambas as coisas são realizadas.
Na linguagem natural, por exemplo, quando eu falo ou eu vou à praia ou eu vou ao cinema, raramente a gente considera os casos que eu fui à praia e fui ao cinema, né? Mas essa disjunção, ela considera isso. Então, A ou B. A negação, por sua vez, como eu havia dito, vai ser um conectivo que é aplicado a uma fórmula bem formulada, né? Negando o seu valor de verdade, ou invertendo-o, né? Por assim dizer. E a bicondicional é normalmente visto como se e somente se, né? Qual é a diferença da bicondicional e da condicional? A condicional, quando a gente trabalha com a condicional, a gente fala sobre condições suficientes e necessárias. No momento eu não vou falar disso agora, mas quando a gente fala da bicondicional, a gente está dizendo que tanto A quanto B são condições suficientes e necessárias para um para o outro. E dessa forma, eu utilizo A se e somente se B, né? Que normalmente também pode ser visto como uma identidade, né? Por assim dizer, para facilitar as coisas. E como eu havia dito, a forma, a lógica formal, ela se preocupa com a forma lógica do nosso argumento. Eu não vou trabalhar aqui exatamente o que é um argumento, como eu havia dito, vou fazer isso em outro vídeo, mas aqui a gente já pode começar a pensar nisso. Vamos pegar de forma inicial um argumento como uma construção que possui premissas e conclusão. Simples assim. Então, um exemplo, né, de um argumento bem simples. Uma primeira premissa: se está chovendo, então a rua está molhada, né? A rua está molhada. Como a gente sabe que isso aqui é uma condicional, do tipo se então, vou ter uma segunda premissa afirmando o fato de que a rua está molhada. Não, perdão, que está chovendo, né? Melhor. Para a gente fazer um argumento válido, né? E não cair numa falácia formal. Está chovendo. Chovendo. E disso eu vou tirar uma conclusão, né? Bem simples. Portanto, a rua está molhada. Né? Isso aqui, na verdade, é uma inferência válida, conhecida como modus ponens. Mas a gente pode abstrair isso. Ela é uma inferência válida, não importa o nosso conteúdo, ela sempre vai ser verdadeira. Então, eu posso reescrever ela de forma lógica, numa lógica proposicional, abstraindo o seu conteúdo como: se P, então Q. Onde P representa está chovendo e Q representa a rua está molhada. Por 2, eu vou ter apenas P, né? Está chovendo. E como a conclusão disso, eu terei Q. Compreendem? Isso é o que a gente chama de modus ponens. E é uma inferência válida. Existe outro também, o modus tollens. Que é expresso da forma: P implica Q, não Q. Ou seja, Q não é o caso, né? E como conclusão, a gente tira não P. Aqui eu não vou falar agora sobre o porquê disso. Isso envolve certa semântica. Mas isso são um dos tipos mais comuns de inferências de um argumento. É sempre bom ir testando, né? Quando você for ler um texto, seja acadêmico, de filosofia, seja um texto comum, né? De ficção, por exemplo.
a gente perceber os argumentos que estão sendo usados para a gente fazer uma análise decente, por assim dizer, do conteúdo. Mas por onde indicações, por onde começar? Bom, para a lógica informal, que é uma lógica mais interessante, eu indico 2 livros, o do Marcos Sacchrini, que é professor da USP, Introdução à Análise Argumentativa, Teoria e Prática, e esse Lógica Informal do Walton, que também é excelente, muito indicado por alguns professores da área de filosofia da ciência, lógica, filosofia da matemática, essas coisas. Para as pessoas que não têm, que estão em dúvida, né, se vão começar a estudar de fato agora ou não, no canal do YouTube do Núcleo de Lógica e Filosofia da Ciência, que é um núcleo de pesquisa da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o Marcos Sacchrini fez um mini curso de aproximadamente 6 horas falando sobre a análise argumentativa, né? Agora, sobre a lógica formal. Importante salientar que, se você domina a lógica formal, você consegue tranquilamente dominar a lógica informal, né? Você consegue se lidar muito melhor com as análises argumentativas, com textos, construções de argumentos e análises feitas em diversas áreas da filosofia, né? Existe um ramo da filosofia chamado de filosofia continental que preza muito pela utilização de umas construções lógicas válidas nas suas argumentações. Sejam elas, mesmo que elas não utilizem de um sistema simbólico. A primeira recomendação que eu tenho é a Introdução à Lógica, do Gensler. Ele é um livro bem introdutório, bem tranquilozinho. Tem exemplos muito bons de argumentos, mas do dia a dia mesmo, né? Uns argumentos muito bons para serem analisados. Tem a Introdução à Lógica, do Mortari, que normalmente é o indicado. Ele é um livro muito bom, ele é bem sucinto, mas ele aborda mais coisas que o do Gensler. E tem o Um Prelúdio à Lógica, do Hércules. Esse aqui eu não indico tanto para as pessoas que estão começando a conhecer esse mundo, né? Porque ele trabalha com uma lógica formal mais pesada. Ele trabalha com teoremas, com lemas, provas de teoremas, né? Mas ele tem a vantagem que ele aplica também a lógica à parte de eletrônica, por exemplo. Ele fala sobre lógica fuzzy, sobre programação, sobre essas outras coisas. Mas e aí, conseguiram entender qual é a diferença entre lógica formal e informal? Espero que sim. E futuramente eu vou gravar novos vídeos, né, falando sobre argumentação, análise de argumentação. E quem sabe sobre lógica proposicional, lógica de predicados. E uma grande questão a se responder é se existe apenas uma lógica, existe mais de uma lógica válida, ou não importa o sistema simbólico, desde que ele seja completo e correto, né? Vão ser questões que eu vou tentar trabalhar mais futuramente.